Olá, meus clarificados e clarificadas! Tem um tempinho que eu não apareço por aqui, estou sendo um pouco atropelada pela reta final de temporada, estou um pouquinho, para não dizer muito, sobrecarregada, então não consegui gravar vídeo depois da classificação do PSG para a final da Liga dos Campeões, assisti a derrota do Bahia para o Flamengo, mas não consegui gravar vídeo também. Porém, hoje vamos falar um pouquinho sobre tudo às claras, então respondendo perguntas de vocês. Vamos atualizar aqui alguns assuntos. Normalmente esse vídeo sai na quinta-feira, mas eu tô adiantando ele, porque na quinta-feira a minha ideia é gravar um Claramente Tricolor pra gente falar de Bahia depois do jogo na Libertadores. Hoje tem um pouco de repercussão de Ancelotti aqui na Europa, inclusive tem um jornal italiano que falou algo muito interessante que eu quero trazer para vocês. Eles basicamente disseram que a Itália vendeu gelo para os esquimós. Então, calma que eu já explico essa história aí. Muitas perguntas sobre bola de ouro. Tem pergunta também sobre classificação de PSG, Inter, Bahia, obviamente também expectativa para a partida. Então, vem comigo aqui no Tudo às Claras, já deixa o like, porque não custa nada para vocês. E me ajuda aqui, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Estamos sonhando, assim, mas loucamente com a meta de 50 mil inscritos até a final da Liga dos Campeões. Então, eu conto com você por aqui também. Deixa a sua inscrição e comentários. Estou sempre ligada por aqui. Vinheta. Olha só, antes de começar, 2 recadinhos. O primeiro, agradecer a todo mundo que mandou mensagem depois da classificação do PSG e da Inter, né? Obviamente, era a final que eu queria para a Liga dos Campeões e eu acho que eu recebi mais mensagem do que no meu aniversário, gente. De muita gente feliz por mim, feliz pelo PSG. Então, muito obrigada de coração para todo mundo que mandou mensagem. Como eu falei para vocês, eu tô um pouquinho sobrecarregada, eu tô precisando dar uma distanciada de algumas coisas para poder não ter aqui enfim, não pifar, conseguir manter o trabalho até o fim da temporada. Então eu não tô respondendo todo mundo, eu não tô vendo quase tudo, assim, não tô vendo absolutamente tudo, mas tá chegando muita coisa para mim, então eu agradeço mesmo. E o segundo recadinho é que a gente tem jogos de Libertadores agora no meio dessa semana, bem, competições sul-americanas. No final de semana tem o quê? Tem Bavi na Fonte Nova, tem outros clássicos também interessantes no Campeonato Brasileiro. Então vou deixar o convite para vocês correrem lá na KTO e deixarem pitacos de vocês com responsabilidade, aquilo que não vai fazer diferença perder ou ganhar. Se você tem mais de 18 anos, a KTO é parceiraça aqui do canal. E é o lugar que eu indico para vocês colocarem mais emoção, se divertirem, porque me ajuda, inclusive, me apoia aqui no canal para conseguir manter conteúdo gratuito para vocês. Então vamos lá, eu vou começar, gente, e atenção você que é tricolor, fica aí porque logo depois vem as perguntas do Bahia. Mas antes, precisei beber uma aguinha aqui na minha caneca tricolor. Quero trazer a repercussão da confirmação do Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Vou dar um pouquinho aqui da minha opinião, nem vou me alongar muito, porque eu sei que todo mundo já fez vídeo sobre isso. Então eu queria ir para um lado que pelo menos eu não vi ainda, que é um pouco da repercussão, especialmente de França, onde eu tô aqui, e de Itália, porque não só é o país que eu cobria e hoje também continuo cobrindo mais de longe, como é, obviamente, o país do Carlo Ancelotti. E muita gente sempre pergunta como que é a repercussão de futebol brasileiro por aqui, né? E, em geral, é muito pequena. Os jogos do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro em geral, acontecem aqui na madrugada, então isso já dificulta que seja assistido. E a grande verdade é que o europeu assiste futebol europeu, tá? Não existe o que, por exemplo, o brasileiro faz com Liga dos Campeões, faz com Premier League, faz com Clássico Espanhol. O europeu não faz isso. Ele não assiste os clássicos do futebol brasileiro. Eventualmente ali, nossa, vai ter uma super final de Libertadores, ele vai assistir. Mas, em geral, o europeu não assiste futebol brasileiro.
Então isso repercute muito pouco, né? Eventualmente a gente tem repercussão com alguns jogadores específicos, quando tem mercado, mas em geral repercute muito pouco, tá? E a chegada do Carlo Ancelotti na seleção brasileira repercutiu. Foi capa dos principais jornais por aqui. Não foi o principal assunto, mas foi capa. Rapidamente, o L'Equipe aí para vocês, tem ali em cima, bem verde e amarelo, né? Escrito Ancelotti do Brasil. E aí traz, obviamente, dentro do jornal, estava na capa do L'Equipe online, a chegada do Ancelotti do Brasil. Então, assim, vocês estão vendo o que tem ganhado mais ou menos de destaque por aí. Quando saiu a notícia, foi para capa, para manchete ali de Gazeta, de Corriere, do próprio L'Equipe. E aí agora eu vou colocar a capa da Gazeta para vocês, que tá ali com destaque o campeonato italiano, que a gente sabe que tá uma loucura, apenas um ponto separam Napoli Internazionale do título, na tabela, e incrivelmente, para a loucura dessa temporada, podemos ter um jogo único para decidir o campeão italiano. É uma regra que tem 2 temporadas que foi colocada no futebol italiano, e isso está trazendo muita expectativa, enfim, muita repercussão, e a Gazeta dá destaque para essa disputa. E ali embaixo, pequenininho, tem escrito L'addio al Real, o adeus ao Real. O desafio de uma Copa do Mundo de Ancelotti é o novo treinador do Brasil. A matéria da Gazeta, ela vai bem na linha de que o Ancelotti chega atrás do Hexa, de uma seleção que é uma grande seleção, mas que sonha voltar ao protagonismo e que para isso busca o principal vencedor, técnico campeão do mundo, não do mundo, Copa do Mundo, né? No sentido de ser o técnico mais vencedor do futebol nesse sentido. E é uma matéria muito tranquila, assim, sabe? Ele não tem nada assim muito fora da curva. A capa do Tutto Sport também traz em destaque ali, bem pequenininho ali embaixo, né? Il tecnico più grande per la squadra più grande, o maior técnico para a maior equipe, e que foi a aspas, né, que a CBF usou. Então tem ali o destaque também. Maior a briga pela vaga na Liga dos Campeões. A Atalanta garantiu essa vaga e a Juventus ainda está atrás dessa vaga. É a mais próxima de conseguir a 4ª vaga do futebol italiano, mas ainda assim não está certo. E o Tutto Sport dá esse destaque porque o Tutto Sport é um jornal de Turim, de onde é a Juventus, então é um jornal que foca muito no seu local. E aí, gente, o Corriere dello Sport traz o destaque ali do Ranieri, com a derrota da Roma para a Atalanta como destaque maior. E ali, no cantinho... que cantinho é esse? Cantinho esquerdo, né? Enfim, tem ali Ancelotti reescreve a história. E aí diz ali que deixa o Real pro Xabi Alonso e tal. E, gente, a matéria... ele obviamente é uma matéria assinada, no sentido de que tem opinião aí, tá? Do jornalista Cristiano Gatti. E ele começa assim: vendemos um frigorífico para os esquimós. Vendemos gelo para os esquimós. É tipo, vendemos areia na praia. E aí ele fala, Carlo Ancelotti vai ser o técnico do Brasil. Historicamente, nós exportamos, isso é o que está escrito na matéria, pizzaiolos, sorveteiros e coloca as outras categorias de coisas famosas na Itália que a Itália exporta, né? Sorvete, pizza, massa. E bota no fim, mas agora fomos além. Ensinaremos para os ensinantes. Ou seja, tá dizendo que, sabe o ápice do futebol mundial, que é a seleção, onde o futebol não foi inventado, mas é considerado o melhor futebol do mundo? Pois bem, nós estamos vendendo para este lugar, nós estamos exportando, na verdade, não vendendo para esse lugar.
E eu achei muito curioso isso, né? Eles, assim, cuidarem, tratarem o futebol brasileiro como o ápice, como a origem, ainda que não tenha sido inventado no Brasil, e que eles estão exportando para o futebol brasileiro. Então tem aí uma alfinetada, né, no sentido de que, ó, vocês não são capazes mais, nós que estamos exportando técnicos para vocês. E achei curioso usar isso, né, de que estamos vendendo gelo para esquimó, estamos vendendo areia na praia. E, enfim, achei ousado. Contem aí para mim o que vocês acharam nos comentários também. Essa foi a capa do Corriere dello Sport desta quarta-feira, 13 de maio. Então, eu comecei com isso porque foi justamente a primeira pergunta que eu peguei aqui, que foi do Rod Barbosa Underline. Claro, o que a imprensa italiana diz sobre Ancelotti na seleção brasileira. Então, trouxe um pouquinho dessa repercussão por aí. E já falando aqui, dando um pouco da minha opinião sobre o Ancelotti, o Alex Cepaz, underline 50, pergunta se eu acho que o Ancelotti vai dar certo na seleção brasileira. Não dá pra gente dizer que vai dar certo, mas eu acho uma escolha acertada. E a Tati trouxe essa informação e eu achei ela bem importante. Que o Ancelotti, porque eu inclusive estava falando que o ideal seria a gente ter um ciclo completo, a gente ter um planejamento, um processo, respeitar aqui o amadurecimento e a evolução da seleção com o técnico fazendo todo o processo, etc. Mas a informação é que o Ancelotti, o próprio Ancelotti, não queria um ciclo completo. Que ele quer, assim, ele está motivado justamente nesse tiro curto. E aí eu gostei ainda mais da história. Porque pode ser que daqui a um ano, ou um ano e pouquinho, né, a gente tenha um baita trabalho e um baita início de novo ciclo, né? Enfim, pode até não ser com um título, tá? Mas um bom trabalho, uma boa Copa do Mundo, que, sei lá, seja definida num detalhe, mas com o time jogando bem, com jogadores individualmente crescendo, e acho que isso é algo importante que o Ancelotti pode trazer para os jogadores da seleção brasileira. Ele é um técnico que melhora muito jogadores, né? Então, acho que isso pode ser interessante. E a gente pode ter também um trabalho que não seja tão bom, que não tenha uma evolução tão interessante, e que a gente comece um novo ciclo daqui a 4 anos, talvez aí sim com um técnico que queira trabalhar todo esse ciclo. Então eu gostei da ideia ainda mais. Eu acho que o Ancelotti vai ter algumas questões de adaptação que outros técnicos brasileiros não teriam, mas eu acho que o Ancelotti tem e por um lado ele vai ter a adaptação ali de morar no Brasil, de, sei lá, se acostumar com a forma como funciona a imprensa brasileira enfim, e os jogos, não sei, vai ter alguns problemas de adaptação que outros técnicos não tenham, mas em compensação, o fato dele ser estrangeiro e de nem falar português, talvez blinde ele um pouco de todas as polêmicas e de todas as bagunças, todas não, mas boa parte, das polêmicas e das bagunças do futebol brasileiro e especialmente da CBF. Então eu acho que isso pode ser um bom ponto, porque ele talvez viva numa bolha que ele coloque ali a seleção dentro da bolha dele, lá ele, que caramba, pode funcionar esse negócio. O Ancelotti, na minha opinião, não é apenas um técnico de administração de elenco, de vestiário, ele é um bom técnico, ele tem momentos melhores, momentos piores, mas, por exemplo, o trabalho dele no Milan, né, super campeão, é um trabalho taticamente muito interessante. E o trabalho no Real Madrid da temporada passada, eu acho que foi um pouco de, assim, um tapa na mesa de que, olha só, taticamente eu também sei fazer muita coisa aqui, tá? Mesmo que não fosse a intenção dele. Porque é um ano em que o Real Madrid precisa encontrar muitas soluções táticas
e ele encontra essas soluções. Então, não é, eu acho que existe uma personalidade interessante nesse sentido também, de ser aquele cara que agrega, que sabe lidar com o grupo, e obviamente vai ser muito respeitado nesse sentido, mas ele também é muito bom técnico e de muita adaptação, né? Enfim, eu acho que talvez essa palavra seja uma das que mais esteja sendo usada para o Ancelotti, um poder de adaptação independente da forma de jogar, né? O Ancelotti não tem uma forma muito característica de jogar, ele só joga dessa forma, com esse esquema, ele se adapta muito bem, até acho muito difícil. O Ancelotti, por exemplo, eu não lembro dele jogar com 3 zagueiros, acho que é algo muito raro na carreira do Ancelotti. Então, existem coisas que a gente consegue imaginar ele não fazendo, né? Eu não imagino o Ancelotti chegando na seleção e fazendo um esquema de 3 zagueiros. Ele não é uma especialidade dele, né? Não é algo que ele fez durante a carreira. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue imaginar ele se adaptando ao que ele tem em mãos, né? Peraí, eu tenho pontas mais velozes, eu não tenho um centroavante fixo, então eu vou me adaptar a isso. Então, isso para mim, é bem interessante e eu tenho muito boas expectativas, tá? Muito boas expectativas para o que pode acontecer com o Ancelotti na seleção. E tem uma outra pergunta que era sobre do Isaac.ss, e depois já vou para algumas perguntas do Bahia, para a galera tricolor que tá por aí. Se eu acho que teremos novidades na convocação da seleção, agora com o Ancelotti. Eu não sei se novidades, mas eu acho que novidade não, mas eu acho que teremos alguns retornos importantes, retornos importantes. O Ancelotti é muito ligado à experiência e hierarquia, tá? E eu tenho a sensação, e talvez ele faça esse diagnóstico, de que essa seleção precisa de mais lideranças, de mais experiência em campo, de um pouco mais de peito, sabe? Eu acho essa seleção... não sei, eu acho que existe uma carga emocional ali, uma pressão, que esses jogadores não... Num geral, né, se a gente pega o coletivo, que esses jogadores não estão sabendo lidar exatamente. E isso não é o único motivo da seleção não viver um grande momento? Óbvio que não, mas eu acho que é um dos. E talvez o Ancelotti, e eu acho que é algo que ele valoriza, é essa experiência em campo, essa liderança em campo. Então, por exemplo, a gente já está vendo claramente que o Casemiro pode ser um dos jogadores a voltar, né? Que sim, também vive um bom momento, mas que talvez para outros técnicos, pela idade, por tudo que já fez, no sentido de que ele já teve um grande ciclo na seleção, talvez outros técnicos entendessem que não, eu preciso de um ciclo que eu vou preparar os jogadores, que vai ser mais a médio e longo prazo, que faz parte de um novo momento. E eu acho que o Ancelotti não vai pensar em nada disso, tá? Ele vai pensar, vem cá, quem é que tá melhor, quem é que tem experiência, quem é que eu gosto, quem é que eu confio, é esse time aqui. E eu acho que pode ter jogadores perdendo espaço, jogadores mais jovens, jogadores que estão no Brasil, eu acho que isso pode acontecer, tá? Não acho que o Ancelotti vai ignorar o futebol brasileiro, mas eu tenho a sensação que a gente pode ter algumas figurinhas carimbadas em bom momento, mas de confiança do Ancelotti, e ele conhece muitos jogadores, voltando. Essa é um pouco da minha sensação sobre o Ancelotti. Perguntas agora sobre o Bahia, que joga nesta de quarta para quinta, madrugada, nem é tão madrugada aqui, meia-noite aqui, então vou conseguir assistir com um pouco mais de tranquilidade. Deixa o like por aí, atenção, hein? Não se esquece que super me ajuda, comentários também. O Lael Melo me pergunta até que ponto a falta de tradição do Bahia na Libertadores pode influenciar. Então, eu acho que em alguns momentos isso pode fazer diferença, mas eu tenho uma sensação que neste momento de fase de grupos, no contexto que a gente está vendo o Bahia, não acho que é isso que vai tirar ou colocar o Bahia, por exemplo, numas oitavas de final. Porque o Bahia volta depois de 35 anos para uma Libertadores, passa por jogos de característica completamente diferente na pré-Libertadores e passa como se tivesse super experiência. Então, se não tivesse passado, a gente teria dito que foi falta de experiência. Então, porque passou, a gente vai dizer que é experiência? Não, porque o Bahia não tem essa experiência de Libertadores. Então,
Eu não acho que isso vai ser decisivo neste momento, tá? Talvez, se tivesse umas oitavas de final contra o Boca Juniors, talvez pegasse, tivesse uma falta de experiência aí. Mas, neste momento, não acho. Eu acho que esse Bahia tem mostrado estar pronto para estes desafios. Significa que vai passar para as oitavas? Não necessariamente. Tem pergunta aqui sobre eu acreditar na classificação do nosso Bahia. É o Cristiano Campos que faz essa pergunta. Eu ainda acredito, tá? O Bahia poupou no final de semana, o Bahia entende que esse jogo... E pra mim, eu tô bem ok com o que o Rogério Ceni fez, tá? Eu acho que a decisão foi correta, porque, gente, eu entendo, é óbvio que era ótimo ter vencido do Flamengo, como foi contra o Palmeiras, mas jogos contra o Palmeiras e Flamengo fora de casa, talvez está na conta do Bahia perder isso nessa temporada. É uma pena, porque a gente quer uma velocidade das coisas mais rápidas, mas este Bahia não está ainda pronto e com um elenco pronto para a gente dizer que, beleza, vai brigar aqui para o título de Brasileirão, por título ou reta final de Libertadores, por título de Copa do Brasil. Infelizmente, é um processo que demora mais do que a gente gostaria. O elenco do Bahia não aguenta em termos de qualidade do que precisa ser colocado em campo, porque não dá. Gente, não é uma escolha. Ai, vou poupar aqui, não faz diferença se a gente perder. Gente, teve jogo sábado contra o Flamengo, tem jogo quarta e tem clássico no final de semana. Em algum lugar vai ter que escolher elenco, vai ter que girar elenco. Assim, não é uma opção, sabe? É uma obrigação. E aí você fala, não, mas os titulares têm que jogar os 3 jogos. Tá. Aí o Everton Ribeiro estoura a coxa, o Jean Lucas acontece que precisa de físico para jogar bem, no segundo jogo já não aguenta mais, e aí o outro jogo... Gente, assim, eu adoraria que os melhores jogadores, os 11 titulares, estivessem 100% em todos os jogos, mas isso não acontece fisicamente. O Bahia, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque todos os grandes clubes fazem isso, acompanham a carga muscular e a carga física e o momento físico de todos os seus jogadores. Tem um momento que a carga muscular diz assim, esse jogador aqui tá no limite. Se ele faz o próximo jogo, a chance dele ter uma lesão é grande. Então, esse acompanhamento, e eu não vou nem entrar em detalhes disso aqui, porque não sou especialista nisso, mas esse acompanhamento existe. Então, o Rogério não faz, porque vou poupar porque o brasileiro não importa. Não, vou poupar porque eu preciso girar o elenco em algum lugar. E eu entendo que um jogo contra o Flamengo fora de casa é onde eu vou colocar o meu elenco, o meu time reserva. E vamos tentar a classificação no meio da semana, porque inclusive tem clássico também no final de semana. Depois vocês reclamam de perder o clássico porque não tem jogador. Enfim. Eu acho que dá para classificar. O Bahia ainda é líder do grupo. Pode ser que... Eu tô bem tensa, tá, com o jogo, porque é um jogo que pode garantir classificação ou não, mas já pode garantir classificação. O Atlético Nacional vem num bom momento, também poupou no final de semana, então vem com tudo. Eu acho que o Bahia tem qualidade para competir e tem qualidade para vencer, mas se for um jogo, aquele jogo feio, chato, modorrento, talvez o Bahia só consiga um empate, talvez perca. E aí, vamos ver o que acontece com o Internacional. O Internacional vem num momento ruim, mas eu sei que poupou alguns jogadores. Enfim, acho que todas as derrotas do Inter, acho que são 3 derrotas consecutivas agora, são fora de casa, e o jogo que que fecha a fase de grupos é em casa. Então, assim, vamos ver. O ideal, se o Bahia empata, é que o outro jogo também empatasse, né? Porque aí o Bahia vai a 8 pontos, todo mundo ganha um pontinho a mais e o Bahia continua Isso eu tô vendo o cenário negativo do Bahia empatar, tá? Que eu não sei se é tão negativo mesmo é perder, né? Mas enfim. E aí, na última rodada, o Bahia, por exemplo, poderia empatar com o Internacional. E aí, o Internacional 4, 5, se bem que se o Nacional Uruguai vence, vai a 7. O Bahia dependeria de um empate contra... Enfim, eu tô tensa, não vou mentir que eu estou um pouquinho tensa.
com esse jogo de quarta-feira. Enfim, quinta-feira tem claramente tricolor pra gente falar sobre isso. Henrique Mendes, 90, pergunta o que eu acho de Eric Pulga. Se ele tem futebol pra jogar na Europa, acho que hoje não, tá, Henrique? Até fisicamente, de intensidade, o Eric Pulga precisa de mais tempo. Ele ainda precisa evoluir nesse sentido. Acho que não tá pronto ainda pra jogar na Europa, tá? Mas, enfim, ele tem mostrado bons indícios, mas eu acho que ainda não. Acho que ainda tá, especialmente em intensidade, em físico, acho que precisaria de uma adaptação grande por aí. Pergunta agora do Robson Abreu. Atenção se você é tricolor, vamos falar de um pouquinho de Liga dos Campeões, de outros assuntos por aqui, mas deixa o like se você for sair. E se você for passa, quiser me ajudar aí pra caramba, continua no vídeo aí. Robson Abreu pergunta se Luiz Henrique é o técnico europeu mais gente boa que você já lidou. Robson, vou te falar que talvez seja o técnico que eu tenha criado uma relação mais legal, mais positiva. Porque eu passei muitos anos cobrindo a Juventus. E aí eu vou falar os que eu criei uma relação, tá? Porque era mais próximo, assim, era mais dia a dia, né? Eu fiquei muitos anos cobrindo o Alegre. Era impossível criar uma relação positiva e legal com o Alegre. Ele tem uma barreira muito grande com a imprensa. Ele tem uma personalidade bem difícil. Então, não criei uma relação... Ele me respeitava eventualmente. Achei que em alguns momentos não foi legal, inclusive. Mas não era algo bacana. E aí, na Juventus também, de dia a dia, eu fiz um ano com o Sarri e um ano com o Pirlo. O Pirlo é um cara de muito poucas palavras, então era difícil também. Ele sempre foi muito educado, mas não criou ali, ele não tinha, né? Não era um cara carismático, assim. Tudo que ele fazia dentro de campo de personalidade, fora de campo, acho que falta um pouquinho, assim, nesse sentido. E o Sarri, aí sim, o Sarri, eu tive uma relação bem legal com o Sarri, ele me respeitava muito, ele era um cara muito carismático assim mesmo comigo, só que foi um ano só, enfim, então não foi um ano muito legal, então não teve tanto. E aqui no PSG, quando eu cheguei ainda foi o Gautier, mas eu só fiz alguns meses de cobertura com o Gautier, e aí vem o Luiz Henrique. Então, considerando esses técnicos, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho, assim, um orgulho mesmo, muito grande de ter criado essa relação com o Luiz Henrique. Ele tem uma relação complicada com a imprensa local, era assim com a imprensa espanhola, é assim, especialmente em época de seleção, enfim, a imprensa mais ligada a Madrid e tal. E aqui ele não tem uma relação maravilhosa com a imprensa francesa, mas eu acho que eu consegui criar com ele uma relação de muita confiança, porque ele sabe que mesmo quando eventualmente eu vou fazer perguntas que são perguntas que fogem um pouco do PSG, que são perguntas que precisam ser feitas, eu nunca faço na maldade, eu nunca faço pela polêmica. Até porque não especialmente como correspondente, eu acho que a gente consegue ter isso mais diluído no nosso trabalho, porque a gente tem muito mais o trabalho de levar para o Brasil o que é o PSG, o que está acontecendo com o PSG, do que ficar catando, sabe, meandros e polêmicas dentro do clube, tá? Eu acho que aqui a imprensa, até por ter um trabalho muito mais de dia a dia, né? De que essas coisas que parecem para o Brasil menores, aqui elas são maiores, né? Para o Brasil, essa cobertura de dia a dia, ela não interessa tanto, né? Então, para o público mesmo. Então, eu acho que isso facilita o trabalho, é verdade. Mas eu acho que eu consegui criar essa relação, porque eventualmente eu também fiz perguntas mais complicadas, enfim, temas mais delicados, mas sempre, na minha visão, e eu acho que ele vê isso, não só com respeito, mas com a visão de que não tem segunda intenção ali, sabe? Eu realmente quero saber aquilo, eu não tem uma intenção por trás, escondida, eu quero puxar o tapete, eu quero, sabe, jogar uma casca de banana. Eu não gosto desse tipo, inclusive, de perfil, assim, não é muito o perfil que eu gosto, não só de ser, mas como também de consumir. E aí, tá tudo bem se tem outros perfis, mas esse perfil, assim, mais... não é meu perfil e eu não gosto também de consumir esse perfil.
Então, tá todo mundo combinado aqui, tá todo mundo se respeitando e é um pouco por aí. Já temos aqui quase meia hora de vídeo, hein? Então, deixa o like por aí. Pergunta do Rafael. Gente, acho que essa foi uma das perguntas que eu mais recebi. Muita gente mandou. O Rafael Camargo mandou essa pergunta. O Vite Macedo mandou essa pergunta. Teve mais gente fazendo exatamente isso. Que é, vai torcer para quem na final da Liga dos Campeões? Sem papo de repórter. O que diz o coração? Pergunta Rafael Camargo. E o Vite Macedo pergunta se meu coração está mais inclinado para torcer para o PSG ou para a Inter. Eu já falei para vocês, para mim é a final ideal, porque eu tenho, obviamente, um carinho pelo futebol italiano, e vocês sabem, enfim, obviamente eu sou a correspondente do PSG, mas em termos de conquistar o meu coração, e aí é relativo, né, porque eu não torço para nenhuma dessas equipes como eu torço para o Bahia, mas quando você acompanha no dia a dia a trajetória de alguns jogadores, de algum grupo, porque não são todos os grupos que cativam e que conquistam desse jeito, você acaba torcendo para esses caras. E é o que acontece comigo com o PSG. O PSG do Luiz Henrique, e eu usei isso numa transmissão, e falei isso no meu vídeo passado também. O PSG do Luiz Henrique, ele ganhou alma. E aí, quando ele ganhou alma, ele não só conquistou o coração de muitos torcedores, que tinham um distanciamento, mesmo sendo torcedores, mas ganhou o meu coração também. Então, profissionalmente, para mim, é melhor que o PSG ganhe, porque eu faço, no ano que vem, uma temporada de cobertura do campeão da Champions. Então, para mim, é melhor, ganha relevância o meu trabalho. E por mais que eu torça para o futebol italiano, eu não acompanhei o dia a dia dessa Inter, sabe? Por exemplo, eu torço muito para o Inzaghi, mas eu não criei uma relação de torcida para o Lautaro Martinez como eu criei, por exemplo, para o Marquinhos. Porra, que eu vejo aqui o que o Marquinhos, sabe? Porra, toda a trajetória do Marquinhos, tudo que ele passou. E aí, por exemplo, eu vejo o crescimento e o absurdo, assim, a evolução absurda que o Vitinha teve. E eu converso com ele quase todo fim de jogo. Então, como é que eu não vou torcer pra esse cara, sabe? Então, e o próprio Luiz Henrique. Então, meu coração, ele tá mais pendendo pro PSG nesse sentido. E, obviamente, quem me acompanha aqui há mais tempo e é torcedor, é clarificado ou clarificada raiz, sabe que na Itália o meu coração é bianconero. Então, isso também dá uma ajudinha para que eu seja mais conquistada pelo PSG do que pela Inter. Mas não vou ficar arrasada como poderia ser em outras situações. Por exemplo, se fosse, sei lá, um PSG na final, um PSG e Bayern de Munique. Pô, eu ia torcer muito pro PSG. Meu coração, assim, o Bayern de Munique não tem assim, né? Respeito e tudo isso, mas eu não tenho um carinho pessoal pelo Bayern de Munique. Não tenho pelo Dortmund também, sei lá, não tenho pelo Arsenal, sabe? E pelo PSG tenho, e pelos clubes italianos em geral eu tenho. Em geral. Um pouquinho mais, um pouquinho menos ali, mas eu tenho em geral. Então o meu coração tá mais ou menos nisso aí, respondendo uma das principais perguntas. Perguntas agora sobre bola de ouro, hein? Muita gente perguntando sobre bola de ouro. A Maria Pari, underline, queda do Barcelona aumenta as chances de bola de ouro para Dembélé / Lautaro. E Fernanda da Viero também. Rafinha tem chance de ser bola de ouro? Acha que Yamal e Dembélé estão na frente atualmente? Beijo. Beijo pra vocês, meninas. Acho que a bola de ouro deu uma virada. Para mim, o Rafinha e o Yamal estavam na briga, assim, muito fortemente, porque não só estão numa das melhores equipes do futebol europeu desse momento, tem números para isso. Eu até acho que pela temporada completa, o Rafinha mereceria mais do que o Yamal. Eu entendo todo o frisson em cima do Yamal, eu entendo toda a expectativa, todo o encantamento, mas para mim, e aí é só eu, tá, Clara? Se Clara fosse votar, o que não voto. O Yamal ganha o prêmio de
o lúdico do futebol, a fantasia do futebol, a maior expectativa, o que me leva no estádio, o que me faz sonhar, a magia, ganha todos esses prêmios aí. O melhor da temporada, aí eu, Clara Albuquerque, daria para o Rafinha. Para mim, as duas... Inclusive, eu acho que existe até um pouco dessa comparação, não sei se é comparação, mas essa dualidade, e ela ficou muito evidente para algumas pessoas entre Barcelona e Inter, né? De que o Barcelona merecia estar na final porque é o futebol mais bonito, e é o futebol mais lúdico, e é o futebol mais mágico, e tem um jogador geracional que pode ser um dos melhores do mundo por muitos anos, e que tem 17 anos, e que leva as pessoas no estádio. Concordo com tudo isso aqui. Mas não só é isso. Futebol, para mim, não é só isso, tá? A eficiência, o tático, a experiência, assim, a organização, tudo que tem aqui do outro lado da Inter, que também joga muita bola, isso também conta. Né? As defesaças também contam. Sabe? Um time organizado, um time que não desiste, um time que assim, busca a verticalidade como eu nunca vi em muito tempo, isso aqui também tem valor, né? Então, assim, eu acho que quem quer que passasse teria méritos para isso, e foram jogaços que mostraram isso. Mas não foi injusto também que a Inter. Então, eu vejo nesse sentido o contexto de melhor temporada do Rafinha do que do Yamal, ainda que ele seja mais lúdico, mais mágico, o maior potencial, a maior expectativa e tudo isso. Então, eu penso um pouquinho por aí. E aí, só que o Dembélé e a história do Dembélé ser bola de ouro começou a chegar no Brasil nas semifinais, especialmente com a queda do Barcelona. Até porque o Dembélé, ele dá o passe ele entra no segundo tempo do jogo contra o Arsenal, no segundo jogo, e dá o passe, né? Mas não é que ele faz um hat-trick no jogo de volta e classifica o PSG. Mas o Dembélé faz uma grandíssima temporada. Gente, e na reta final. E não é na reta final, sabe, os últimos jogos. Assim, são 35 gols na temporada. Ai, não lembro que são 34, 35. Mas ele tem, em 2025, 26 gols. Assim, é muito gol num momento muito grande da temporada. Não é um recorte de 2 meses. É um recorte de janeiro, fevereiro, março, abril e já um pouquinho de maio. Então já é um recorte, e se a gente for até o final da Liga dos Campeões, de 5 meses. É muito. Então, já se falava muito aqui. Eu acho que se ele for decisivo em final, e vamos lembrar que ainda tem Nations League e que o PSG está no Mundial de Clubes, eu acho que ele hoje tem... Eu acho que ele é o que tem mais condições de garantir. Mas ele não está garantido ainda, porque eu acho que a gente depende da final. Por exemplo, cara, se o Lautaro Martinez arrebenta nessa final, eu acho que ele entra na briga. Eu ainda acho que ele não tem grife o suficiente para ganhar, tá? Mas eu acho que ele já deveria estar brigando mais lá em cima do que realmente está. Enfim, veremos. Vini Extreme 007 pergunta se eu acho que o Milan, para a temporada que vem, tem chance de brigar por algo. Olha, tá brigando por Copa Itália nessa temporada. Ganhou a Supercopa. Esses torneios eu acho que o Milan tem condição sim. Mas eu não acho que é um Milan que vai brigar na temporada que vem por título italiano e nem, na minha opinião, não estará na Champions. Então, é um Milan que pode perder jogadores importantes porque não estando na Champions vai precisar vender. Hoje, a administração do Milan é uma administração que coloca muito menos o coração e a paixão e vai muito mais pro lado... É uma bagunça, tá? Mas, assim, não é uma diretoria que vai deixar de vender um jogador e fazer uma temporada financeiramente mais complicada do que já é, porque o time não pode ficar um ano sem título. Então, eu imaginei essa temporada complicada do Milan,
especialmente quando início com Paulo Fonseca, depois com Sérgio Conceição, achei que pudesse ser mais competitivo, mas ainda assim tinha um pouquinho ali de pé atrás. E prevejo mais uma temporada, porque o Milan está perdido fora de campo. Isso está refletindo na montagem da equipe, na postura de jogadores. Então, a chance da gente ter, e eu falei isso pra gente ficar bem atento no mercado, hein? Theo Hernandes. O Rafael Leão também, mas eu acho que talvez o Theo Hernandes tenha até mais mercado do que o Rafael. Acho não. Deve ter mais mercado do que o Rafael Leão. É um jogador caro, é um jogador que parece um fim de ciclo do Milan, que teve uma temporada irregular, que teve momentos muito ruins, que definiram, por exemplo, ele é um dos grandes... Eu não gosto do vilão único em um jogo, mas ele tem uma participação muito grande na eliminação do Milan na Liga dos Campeões, com aquela expulsão. Então, e é um jogador que parece muito no fim do ciclo, que tem contrato até 2026 e que parece prontinho para o Milan vender nesse meio do ano. E tecnicamente a gente sabe que é talvez, junto com... É que o Rafael Leão, eu acho que ele é ainda mais irregular. O Theo Hernandes, tirando nessa temporada, ele mantinha uma regularidade maior do que o Rafael Leão. Mas junto ali com o Reinders e o Pulisic em alguns momentos, é o grande líder técnico dessa equipe. E ele pode ir embora. E o Milan não vai gastar horrores por uma temporada que nem disputa a Liga dos Campeões. Então, atenção com esse Milan nos próximos anos. É isso, gente. Mais de 40 minutos respondendo perguntas de vocês por aqui. Se tudo der certo, quinta-feira a gente volta com Claramente Tricolor para falar do jogo do Bahia contra o Atlético Nacional de quarta para quinta. Mais uma vez agradecer a todas as mensagens de vocês. Repito, eu tô um pouco sobrecarregada, então eu tô precisando dizer não para algumas coisas, para não pifar até o fim da temporada. E então peço um pouquinho de paciência e o apoio aqui de vocês, com o like, com os comentários, e se inscreve no canal, porque, quem sabe, estamos aí nessa utopia de chegar aos 50 mil inscritos até a final da Liga dos Campeões. É isso, gente. Bom jogo para quem é de Bahia na quarta-feira e para quem tem também outros jogos aí de futebol brasileiro. Tchau, gente.